E nós já estamos de volta, viu só como foi realmente rapidinho, rapidinho? Pois é, e eu convido você agora a tomar um café. Claro, né? Vamos tomar café Riachuelo. Você que está assistindo aí na sua casa, no seu trabalho nesta manhã, também gosta de um cafezinho? Pois é, então você tem que conhecer o café Riachuelo, viu, gente? Pois é, o puro café com grãos especiais. E esses grãos são selecionados do sul de Minas e também do Cerrado Mineiro, viu? E o café é 100% arábica, além de ser torrado e moído artesanalmente. Então você, minha amiga dona de casa, você que me acompanha, olha só, leve nas suas compras da próxima vez, viu? Café Riachuelo, então você vai levar para sua casa o verdadeiro gostinho da roça. E não é de hoje, viu, gente? Tem muita tradição por trás deste nome. É desde 1962, ou seja, há 56 anos fazendo o café dos mineiros, né? E aí você me pergunta, Siri, onde que eu vou encontrar o café Riachuelo? Olha só, você vai encontrar o café moído na hora, no final da Avenida Paraná, fica ali na virada do Move, no centro, viu? Entre as ruas Santa Catarina e Tupis, na antiga Praça 1º de Maio, um ponto de referência, fica pertinho do Mercado Central. Quer saber mais sobre o café Riachuelo? Então basta você ligar, o telefone é o 3212-7993, código de área é o 31-3212-7993, o telefone aparece aí para você. Café Riachuelo é o ponto alto em café. Bom, depois de falarmos sobre café, vamos continuar o nosso bate-papo sobre o câncer de próstata, né? Já que nós estamos em novembro, que é o mês dedicado à prevenção da doença. E conosco continua aqui no estúdio o doutor Paulo Arantes. Bom, nós falávamos das pessoas, no último bloco, né? Das pessoas que procuram os especialistas, os médicos, para fazerem consulta, né? E dessa experiência que o senhor tem com esses pacientes, o índice maior é daqueles que procuram numa fase inicial ou não, doutor? Quais são esses números? maioria dos diagnósticos nós fazemos é exatamente nessa fase de check-up, onde não tem nenhum sintoma e assim, está bem na fase inicial. Então, isso proporciona um resultado muito melhor nos tratamentos que nós podemos propor para o paciente. Bom, agora falando de tratamento, quais são os tratamentos ou qual é o tratamento aí para quem é diagnosticado com câncer de próstata? Câncer de próstata, o tratamento com a intenção de curar o paciente nesse estágio inicial, ele pode ser feito por cirurgia ou por radioterapia. Ambos os tratamentos têm um índice de sucesso muito alto e existem as várias modalidades, tanto de radioterapia quanto de cirurgia que podem ser feitos, mas ambos a pessoa está muito bem servida desde que no estágio inicial da doença. Cirurgia é mais no estágio mais avançado ou não necessariamente? Não necessariamente. Na verdade, a cirurgia pode ser feita em qualquer dos estágios, mesmo no inicial, assim como a radioterapia. E há uma grande evolução dos dois tratamentos, a radioterapia hoje em dia com estudos melhores, com menor dose de radiação, com menos lesão aos tecidos ao redor, assim como também a cirurgia com a evolução que ela teve da cirurgia aberta, depois a laparoscópica, atualmente até a cirurgia robótica é muito empregada em câncer de próstata, com um sucesso cada vez maior e menos efeitos colaterais para os pacientes. Isso depende então do caso, Cada caso é um caso, né? Exatamente. Agora, como que é o pós-operatório, o processo de recuperação desses pacientes? Na cirurgia depende muito de como ela é realizada, mas cada vez mais o paciente tem uma recuperação melhor. O paciente normalmente hoje em dia fica internado um dia, vai embora no dia seguinte ou 2 dias depois, já caminhando, se alimentando. A maioria dos pacientes, na verdade, no dia da cirurgia, sendo operado pela manhã, à tarde ele já está se alimentando e caminhando. Ele fica usando uma sonda por uma semana mais ou menos, depois é retirada essa sonda e a partir daí completar a sua recuperação e vida normal. E aí com visitas frequentes? A princípio, mensalmente, depois a cada 3 meses. Aí, à medida que os exames vão confirmando a cura do paciente, essas visitas vão se espaçando e depois mantém uma vez a cada ano. Uma vez por ano. E em quanto tempo é possível falar realmente da cura do paciente? O câncer de próstata, diferente de outros tipos de câncer, ele demanda um acompanhamento mais longo após qualquer tipo de tratamento. Então, a gente espera pelo menos 10 anos após o tratamento para dizer que realmente o paciente, o risco dele é muito pequeno de ter uma recidiva. Agora, e o apoio da família, né? O senhor que lida com esse tipo de paciente? Sempre muito importante. Desde o início do processo, a gente sempre gosta da família presente. A família também tem todos os seus receios quanto ao tratamento que seu ente querido está sendo submetido. Então,
ter a família junto, o apoio dela ao paciente, as dúvidas que ela possa ter. Na verdade, a gente acaba abordando, na verdade, toda a família, o paciente, a família, todos eles devem estar envolvidos no processo de esclarecimento antes de qualquer tratamento e no acompanhamento após. É sempre um grande prazer tê-los juntos, uma grande segurança. E um acompanhamento psicológico é necessário também, doutor, nessa fase, assim que é diagnosticada a doença? A maioria dos casos não é necessário. Quando a gente sente que um paciente realmente se abateu muito, às vezes a gente pede um suporte. Mas realmente hoje em dia os tratamentos evoluíram muito e a certeza de um bom resultado normalmente transpassa essa questão de necessidade de um acompanhamento psicológico. Agora, caso a doença não seja identificada no seu estágio inicial, quais os outros órgãos do corpo masculino podem ser afetados aí por essa doença? Principalmente a parte óssea, então metástases, a disseminação para coluna lombar, costelas, crânio, esse é o principal estágio inicial, onde o paciente acaba tendo muitos sintomas, mas depois vai crescendo e vai invadindo localmente, então, tecidos ao redor como o intestino, a própria parede abdominal, depois câncer, vai acabar cometendo fígado, pulmão, aí realmente vai... Aí é um tratamento muito intenso, né? Sim, aí é um tratamento bem mais complexo. Infelizmente, a maioria das vezes, nesse estágio, não há chance de cura. A gente consegue até estabilizar o problema por um longo tempo. Às vezes a pessoa não vai ter nem sintomas maiores, a gente consegue regredir o câncer por um bom tempo. Mas curar, infelizmente, nesse estágio não é possível mais. Então, por isso a importância de e o quanto antes fazer esses exames, Exatamente. né? Doutor, nós temos algumas, vou pedir à produção, nós temos algumas questões, algumas afirmações, gente, sobre o câncer de próstata, né? Vamos entender, porque a gente ouve muitas pessoas falarem algumas coisas, mas nem sempre é verdade, né, doutor? Por exemplo, quem tem, o pai teve o câncer de próstata, ele faz parte de um grupo de risco, mas não necessariamente ele vai ter o problema, né? Não, de maneira alguma. O risco dessa pessoa é 2 vezes maior do que o de qualquer outra pessoa, porém isso não é obrigatório. E o contrário também, a pessoa que não tem parentes também tem o risco de ter câncer de próstata e deve fazer o check-up da mesma maneira. Ok, então vamos lá, vamos pedir a pessoa para colocar para a gente algumas afirmações como essa. O paciente que trata câncer de próstata corre o risco de ficar impotente? Essa é uma grande dúvida. Sim. Quando se faz a cirurgia ou a radioterapia, os nervos responsáveis pela ereção eles estão praticamente em contato com a próstata. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande em retirar a próstata, não deixar nenhuma parte do câncer e tentar preservar esse nervo. E aí, de novo, quanto mais inicial o câncer, mais fácil da gente conseguir preservar esses nervos. Também com toda essa evolução da radioterapia e da cirurgia, a chance de ser impotente cada vez menor após o tratamento. Hoje em dia, pelo menos metade dos nossos pacientes não vão ter nenhum problema com relação à potência após a cirurgia. Ou seja, para os profissionais, para os médicos ali no momento da cirurgia, é um trabalho muito minucioso, né? Sim, doutor? muito minucioso, tem que ser muito preciso, tem que ter muita delicadeza em saber esse limite. Pois é, então, mais uma vez, o quanto antes for diagnosticado, melhor, né? Vamos para mais uma questão, então, dúvidas que as pessoas têm. O paciente que precisa retirar a próstata em decorrência do tratamento de câncer pode ficar estéril? Fica estéril. Isso 100% dos pacientes. 100%? Nem a palavra pode nem existe aí, vai ficar estéril então? Ele ficará estéril, porque com a retirada da próstata a gente retira as vesículas seminais também, então esse paciente na verdade não conseguirá ejacular após a cirurgia. Tá? Mas assim, o paciente terá uma vida sexual plena, normal, porém ele simplesmente não terá mais o esperma para ser ejaculado. Isso é independente de idade também? Infelizmente, independente da idade. Ok, vamos para mais outra questão, então, mais algumas dúvidas que as pessoas têm. Por que alguns homens diagnosticados com câncer de próstata não iniciam o imediato tratamento, ficando apenas em observação e acompanhamento? Tem esses casos, doutor? Existem esses casos. De novo, na verdade, na questão da gente ser muito específico para cada tipo de caso, alguns pacientes têm um câncer de próstata muito pequeno e muito pouco agressivo. E ao invés de submetê-lo ao tratamento, a gente pode simplesmente acompanhar este paciente. Então, faremos exames de tempo em tempo. E nós temos pacientes que nós já acompanhamos por mais de 10 anos e o câncer continua totalmente estável. Não cresce, não desenvolve, não tem nenhum tipo de alteração para esse paciente. Então, nesses casos, a gente vai simplesmente acompanhando. Se algum dia notarmos que está crescendo, ele fará o tratamento como um câncer inicial.
Agora, realmente, a gente tem um grupo de pacientes muito relevante que não precisa de tratamento mesmo tendo o diagnóstico do câncer de E próstata. não vai trazer Nenhum mal problema. pra saúde Se da pessoa. vier a crescer ainda dentro da próstata, antes de espalhar, a gente faz o tratamento. Então, a gente acaba poupando muitos pacientes de fazer um tratamento desnecessário. Ok, vamos para mais uma questão então, relacionada aí ao câncer de próstata. A neoplasia intraepitelial prostática pode se tornar um câncer? Essa neoplasia intraepitelial, ela realmente a gente pode considerar como uma célula no estágio pré-cancerígeno. Demanda um cuidado maior, demanda uma pesquisa e um esclarecimento maior quanto a isso, mas existe esse risco um pouco maior sim, tá? Mas é uma questão ainda, não é um câncer, é só uma alteração pré-cancerígena, pode evoluir, pode não evoluir e ser necessário simplesmente acompanhamento. E quando que é diagnosticada essa alteração celular, doutor? Normalmente, no paciente que teve alguma suspeita no exame, no PSA e foi submetido a uma biópsia, e aí na biópsia vem esse estágio intermediário. Vem mostrando, às vezes, tecido normal, às vezes vem câncer de próstata, e às vezes vem nesse estágio intermediário que necessita só um acompanhamento mais rigoroso. Então é com base já em um exame, Já dependendo no do exame. resultado, o médico pede um segundo. Exatamente. Ok, temos mais uma última dúvida de hoje, né? Relacionada aí ao câncer de próstata. A possibilidade de o homem desenvolver disfunção erétil ou incontinência urinária após o procedimento cirúrgico, doutor? E se sim, é uma condição temporária? E como que essas questões podem ser tratadas? Várias perguntas em uma. Sim, há o risco disso ocorrer. Sempre que nós vamos tratar um paciente, nós dizemos para ele, o nosso objetivo principal é deixá-lo livre do câncer. Nossa segunda preocupação é deixá-lo continente, quer dizer, que ele não tem o risco de perder a continência urinária. E a terceira preocupação é a questão da potência. Após a cirurgia ou qualquer outro tipo de tratamento, é comum que temporariamente ele possa apresentar a incontinência e a impotência. Isso normalmente vai melhorando ao longo do tempo, nós temos uma grande melhora ao longo do primeiro ano. Alguns pacientes, logo após a cirurgia, já estão completamente normais, não passam por isso. Os que estão passando por isso devem acompanhar com o médico, que a chance de recuperar é muito grande. Sendo necessário, a gente pode entrar com fisioterapias ou alguns outros procedimentos que também conseguem recuperar isso. Então, tendo a certeza de que o paciente está livre do câncer, essas outras questões são possíveis, não são complexas de abordagem e é possível recuperar caso haja alguma perda desse tipo. E é um processo mais tranquilo também, né? Bem mais tranquilo. Depois que já resolveu a parte do câncer, o restante a gente dá um jeitinho. Tá certo, então. Doutor Paulo Arantes, agradeço muito, viu, a sua disponibilidade em conversar conosco aqui nesta manhã sobre um assunto tão importante e esclarecer tantas pessoas em casa que têm dúvidas sobre a prevenção, né, e o tratamento do câncer de próstata. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cília, estou sempre à disposição. Tá certo, e agora eu tenho um recado para você que está em casa acompanhando o nosso programa. Eu quero convidar você, viu, a participar, a encaminhar sugestões de temas, assuntos, esclarecer dúvidas. Nosso WhatsApp aparece para você, é o 996428473. Estamos aguardando, então, uma mensagem sua, viu? E agora nós vamos para um rápido intervalo e na sequência eu deixo vocês na companhia do Assir Antão, que hoje vai falar sobre o Santuário de Santo Antônio de Roça Grande, que fica em Sabará, na região metropolitana. Mas eu não vou embora não, viu? Eu volto daqui a pouquinho, espero você.